Quanta coisa, né, irmãos? Vamos lá então? Vitor, por favor. Não te destruas, é o tema. Eclesiastes, capítulo 7, ou número 7, né? O livro de Eclesiastes não é um livro normal, é um livro de outra categoria, poético. Verso 16. E é um dos versículos da Bíblia mais complexos que eu já vi até debate na TV sobre esse tema aqui, ó. Eu já vi os pastores lá de patente alta, rapaz, debatendo que acha que é. Eu sei de uma coisa, eu não vou filosofar, não vou teologar sobre isso. Eita, fiz um merchan pro irmão lá, pro Bispo Tarles. Teologar, né? Falei de novo, oh meu Deus, vou ter que me pagar o merchan depois. Amém? Na verdade, nós vamos entrar na palavra de Deus sobre isso. Amém? O que diz o verso 16? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Lê de novo? Vamos ler de novo. Vou ficar meio de lado para os irmãos. É uma pergunta. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. É complexo. Por que você se destruiria? Qual que é o tema mesmo? Não te destruas. A Bíblia te pergunta, a palavra de Deus te pergunta a mim e a você: por que você quer se destruir? Aí você fala, mas como eu vou me destruir? E como eu disse aos irmãos no começo, não estou falando de drogas, não estou falando de vícios, não estou falando de coisas destrutivas que já destroem, obviamente, né? Eu estou falando da implosão. O que é explosão e o que é implosão, né? Amém? Você sabe o que é implosão? De dentro para fora. A explosão é quando o cara, pum, explode, né? E pum, vai tudo para fora e quebra tudo, todo mundo vê aquele desastre todo. Mas a implosão começa a cair por dentro. Amém? Vocês entendem isso? Algum dia, alguns de vocês aí já se sentiram implodindo, né? Quantas vezes na nossa vida nós passamos por isso? E às vezes eu vendo esse texto da Bíblia que é tão complexo, eu fico pensando, meu Deus do céu, a Bíblia é realmente um livro fantástico, cara, porque embora eu sempre diga para os irmãos e irmãs, não recomende a Bíblia para qualquer pessoa que precisa de respostas. Tem pessoa que faz isso, não faz, Tiago? A pessoa fala assim, quer resposta? Lê a Bíblia. Só que nem todo mundo tem o Espírito Santo para dar discernimento, né? O que é discernimento? É discernir, é conseguir encontrar a diferença ou a repartição, não é? Nem todo mundo tem o discernimento para entender o que a palavra de Deus está dizendo. Por exemplo, quando nós lemos esse texto aqui, o Vitor falou assim, complexo, né? Com uma cara de inteligente, né? Mas eu sei que não entendeu nada, né? Mas assim, porque muita gente fica pensando assim, quer dizer que a Bíblia está dizendo para eu não ser muito justo? Como assim? Amém? Como assim a Bíblia está me dizendo não seja tão justo? Opa, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. É que a Bíblia tem resposta para tudo. Amém? Para quem tem o Espírito do Senhor, se você buscar, você vai encontrar a resposta. Aí você fala, poxa vida, mas de repente vai compartilhar a live com uma pessoa que não é crente. Como que ele vai saber se tem ou se não tem o Espírito do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha mesmo que Deus faz serviço pela metade? Não, né? Se nós recomendamos a palavra de Deus para alguém e essa pessoa começa a ver, obviamente o Espírito de Deus vai atuar no coração dessa pessoa, porque é Ele mesmo quem atrai as pessoas a Ele. Amém? E pode ser que o Senhor não deu discernimento correto, a interpretação bíblica correta, a exegese correta, pela falta do conhecimento técnico, mas o discernimento no coração, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus dá. Amém? Por isso que eu fico tranquilo quando eu falo, compartilha a live, outras pessoas vão ver, e quem tiver ali o coração prender, é porque o Espírito Santo amarrou ele ali. Amém? Está amarrado, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Como nós estávamos dizendo, nós estamos falando de implosão e explosão.
Quando a Bíblia fala assim, não seja demasiadamente, quer dizer, em algumas traduções, não seja exageradamente justo. Não seja exageradamente sábio. Amém? Por que você vai se destruir com essas coisas? Aí você fala assim, mas pastor, mas não é melhor eu ser justo? Não é melhor eu ser uma pessoa sábia? Como que a Bíblia está dizendo que eu vou me destruir? Amém? Puxa vida, por isso que esse versículo é complexo. Vamos para o próximo, em nome de Jesus? Então vamos lá. Respostas pela palavra de Deus. Eu não tenho aqui, então eu vou ler aqui também, junto com os irmãos. Amém? Até o dia que o senhor vai me preparar um tablet, né, irmão? De 10 polegadas, né? Estou brincando. Amém? Vamos lá. Existem tipos de pressões do tipo assim, ó. Ser justo com os outros. Amém? Vai pegando aí. Ser justo comigo mesmo. Saber ou não saber. Amém? Está entendendo, Tiago? Tiago está aqui hoje também. Amém? Conosco. Vamos repetir. Repita você também em casa. Que tipo de pressões nós sofremos? Ser justo com os outros. Ser justo com as pessoas é uma pressão? Ou se é? Amém? Terrível. E quando ser justo com alguém envolve mexer com o senso de justiça teu, né? Eu ficar entre fazer uma justiça, aquilo que eu acho que é certo para mim, na verdade eu vou ter que ceder e fazer para o outro. Amém? Vamos lá. E saber ou não saber? Pode passar, Vitor, por favor. Primeiro ponto, então. Justo. Amém? Vamos entender juntos em nome de Jesus. Não esperar a mesma medida de justiça. Amém? Você quer sofrer menos? Por que a Bíblia, agora eu vou falar toda vez, eu vou tentar fixar isso na cabeça dos nossos irmãos. Amém? Porque a palavra de Deus diz que se nós quisermos ser exageradamente justos, por que nós vamos nos destruir? Um dos pontos é que as pessoas não têm a mesma medida de justiça que eu e que você. E isso nos faz sofrer. Amém? Se as pressões do seu coração, as pressões da sua vida giram em torno de ficar esperando das pessoas a mesma medida de justiça que você, com o qual você age, então eu te digo nessa noite, a Bíblia está te dando um salvo-conduto para que você respire fundo e pense melhor, fala assim, não preciso esperar tanta justiça mesmo. Amém? Se você esperar muito das pessoas, você vai se frustrar muito. Amém? A única pessoa que não nos frustra é Deus. E às vezes nós não reclamamos de Deus. Você já reclamou de Deus? Não reclamou alguma vez na sua vida? Amém? Você que está na sua casa, que tem gente lá assistindo, você já reclamou de Deus alguma vez? E aí você fala, já reclamei. Por quê? Se Deus é justo, por que você está reclamando? Não é? Que vergonha. Boa. Que vergonha. Olhar para Deus e falar, poxa vida, gente, é verdade. Imagina se Deus usasse da mesma justiça comigo, com a que eu exijo dele. Eu quero que Deus seja justo comigo, mas não quero ser justo com ele. Amém? É igual muitas pessoas querem ser fiéis, ou melhor, querem que Deus seja fiel com eles, mas não são fiéis com Deus. A mesma coisa. Amém? Mas vamos tratar do coração do nosso irmão e irmã que é ansioso, né? O primeiro ponto diz assim, meu querido e querida: não espere a mesma medida de justiça de ninguém, meu irmão. A Bíblia te dá um salvo-conduto para isso. Porque o ser humano não é 100% justo. O verso 20 desse texto, 20? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu não errei. Ah, Jesus, peraí. Todavia, é isso mesmo, é o 20. O verso 20 desse texto diz assim, ó: todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Amém? Entendeu isso, Tiago?
diácono Tiago. Inclusive, uma vez eu me lembro de ter corrigido uma pessoa, e eu arrumei uma briguinha, porque a pessoa falou assim: não, porque Deus vai achar justiça em mim ou vai me abençoar. Meu, então nunca vai ser abençoado. Ué, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Amém? Então não espere essa justiça, ela não virá. Amém? Mas se você esperar em Deus pacientemente, de uma forma ou de outra, Ele há de fazer a justiça. Ainda que essa justiça ela seja, enfim, mesmo que seja em prestações, igual o carnezinho lá daquela loja, que quase todo mundo tem, né? O carnezinho azul marinho. Quase todo mundo tem esse carnê. Em muitas, enfim. Às vezes a justiça de Deus vem dessa forma, porque Ele nos abençoa e nos concede justiça, à mesma medida em que nós praticamos justiça. Quantos entenderam isso, igreja do Senhor? Levante sua mão se você entendeu. Deus exerce justiça na mesma medida em que eu exerço justiça. Se Deus está dizendo, através da palavra, que é a revelação da palavra do coração de Deus para nós, que não há um justo na terra, então Deus não precisa produzir justiça. Amém? Não era esse o tema do estudo, mas amém, vamos explicar para os irmãos. Poxa, então como é que você faz? Se você não tem a justiça de Deus, como é que você vive? Ué, pelas misericórdias. Amém? É por isso que nós temos as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Amém? Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, renove a sua esperança numa medida menor com as pessoas. Amém? Amém, pessoal? Está entendendo? Você está entendendo na sua casa? Frustre-se menos, espere menos, né? Porque Deus é tão maravilhoso que muitas vezes nós somos surpreendidos. De onde nós menos esperamos, nós colhemos. Porque a colheita nunca é nossa. Nós que vivemos em Cristo, nós sabemos que Ele é o dono da terra e Ele é o dono do fruto. Amém? Eu me lembro daquela palavra onde o Senhor disse, numa parábola, né? Que Ele falou para o servo dele. Ele falou assim: você não sabia que eu colho de onde eu não plantei? Amém? Quantos lembram dessa palavra? E você, em nome de Jesus, tem alguém assistindo com a gente? Tem? Então você em casa, você se lembra que algum dia você ouviu na palavra de Deus o Senhor dizendo assim: você por acaso não sabe que eu colho de onde eu não planto? Ele não semeia e Ele consegue tirar. Então, meu irmão, é a Bíblia nos dando salvo-conduto. Não seja justo demais. Amém? Senão você vai se destruir. Olha só, segundo ponto: não cobrar sem avaliar as consequências. Por que a Bíblia diz assim, ó, Vitor? Falei que ia tratar com o nosso coração hoje. Você estava falando alguma coisa antes ali. Eu falei, o tema veio bem a calhar. Então, eu não lembro o que era não, mas eu lembro. Mas enfim, porque quando nós exigimos justiça demais, nós esquecemos das consequências que isso pode causar. Amém? Por exemplo, vou te dar um exemplo, vai lá. Não estou ensinando ninguém a mentir não, estou só andando pela palavra, tá? Digamos que uma hora ou outra acontece uma situação e você coloca uma pessoa que você ama entre entregar outra pessoa que vocês também amam em comum, mas aí você quer justiça. Não, que é certo. Confessa e fala e conta para fulano, conta para ciclano. Aí você fala, não é melhor não fazer isso, não sei o quê. Conta, eu quero saber, não sei o quê. Bate na mesa, esperneia, fala, não, eu quero saber. Quero a justiça. Aí beleza, a pessoa fala, beleza, então você quer justiça? Toma, pá. E aí destrói uma família inteira. Amém? Quantos já pararam para pensar nisso? Será que vale a pena? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez soe até como heresia para alguns dos irmãos que vão nos ouvir um dia. Mas tem momentos que a justiça tem um valor menor do que aquilo que vai se perder. Quantos estão entendendo isso? É por isso que a Bíblia diz: não seja demasiadamente justo, senão você vai se destruir. Sempre avalie as consequências. Entendeu? Se a consequência for causar mais dor do que essa satisfação pela justiça, prefira
não causar a dor. Então, exatamente, deixa passar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos dá embasamento para que eu e você possamos descansar no Senhor. O Senhor é perfeito em todos os seus caminhos. Amém? E tão certo como vem o sol no dia seguinte, o Senhor vem trazendo cura e justiça em suas asas. Nós temos que esperar no nosso Deus. Amém, pessoal? Quantos entenderam isso em nome de Jesus? Você em casa entendeu também? Vai anotando aí. Terceiro ponto: não suplantar o amor. Eu acabei de falar. Amém? Nunca suplantar o amor em causa da justiça. Não faça isso. Amém? E eu não estou falando de entrar na justiça com questões trabalhistas. Você foi roubado lá, não sei o que. Mas eu amava meu emprego. Meu irmão, por favor, hein? Nós estamos falando de coisa maior, né? Nós estamos falando de coração. Estamos falando de vida. Estamos falando de amor, de relacionamentos, de amizades verdadeiras. Amém? Amém? Vocês entendem isso? Se o exercício da tua justiça for suplantar o seu amor, não faça. Amém? Por exemplo, eu preciso resolver uma situação com o Carlos, mas eu amo a vida dele, né? Mas a esposa do Carlos é uma grande amiga, é uma pessoa que nós amamos também. Mas eu tenho que fazer justiça. Eu vou lá e pá, pum, destruo a amizade com aquele casal. Passo por cima do amor em causa da justiça, esperando que o meu amiguinho, que o meu amor ali, né, vai entender. E depois vai abaixar a cabeça e vai voltar e falar assim: não, aquela vez que a gente brigou, você estava certo, tal, desculpa aí. Acontece isso no mundo real? Amém? Quantos pais, mães, irmãos, irmãs, parentes, marido, esposa, filhos, pais, enfim, não sei, quantos não se falam mais porque queria descobrir quem estava certo? E no fundo, se ficou sem se falar, se jogou fora o amor, ninguém estava certo. Estava todo mundo errado. Não se reúne nem no Natal, nem no Ano Novo, né? Mas tem um lugar que todo mundo vai, no velório, né? E aí não adianta você ir lá, olhar no caixão de alguém e falar assim: olha que nesse tempo que nós estamos vivendo, você nem consegue mais, é uma horinha só. Não adianta nada você ir lá e olhar para a pessoa morta lá e falar assim: mas eu te amava, desculpa aí. Ele não está te ouvindo. Ou já está no paraíso com o Senhor, ou sabe-se lá onde, né? Amém? Vocês estão entendendo isso, igreja do Senhor? Quanto mais você exercitar isso, menos implosão vai acontecer dentro do seu coração. Entenda isso. Amém? Último ponto: não se cobre tanto por justiça. Mas antes de nós meditarmos sobre esse ponto, eu quero que alguém abra ali, por favor, para mim, Tiago capítulo 2, versículo 13. Você pode ler? Vamos lá, leia bem alto. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Eu não gosto muito dessa tradução não, mas tudo bem. Ele veio aí, triunfa. Olha, rapaz, fiquei surpreso agora. Triunfa. Mas é verdadeiramente isso que nós estávamos falando. A misericórdia, ela suplanta o juízo. Amém? A misericórdia, ela resolve as questões. Não é? É o versículo 13, né? Essa Bíblia é muito pequenininha. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amém? Sempre pense nisso. Se por causa de uma questão você vai suplantar o amor, a Bíblia te dá um salvo-conduto para que você não faça. Aí você fala assim: pô, pastor, mas não é errado? Não é errado, a gente não tem que ficar sempre, a gente não tem que ser justo,
A gente não tem que esperar que as pessoas sejam justas, mas entenda, meu irmão, se Deus, no profundo conhecimento do ser humano, já sabia que o ser humano não seria justo, e já sabia que o ser humano seria falho, e por isso que Ele nos deu todas essas direções. O ser humano começou errado desde a criação, desde o comecinho, né? Já foi injusto com Deus quando acusou o presente de Deus para ele, né? O homem, quando caiu no seu pecado, fala: poxa vida, Adão, por que você fez isso? Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Então, você está vendo como a justiça estava onde naquele momento, não é? E Deus foi justo com ele. Amém. Último ponto desse slide: não se cobre tanto por justiça. Amém? Se você não pode esperar de todas as pessoas a mesma medida de justiça para com você age, entenda, não se cobre tanto por justiça. Não deixe de respirar e de descansar no Senhor para exercer justiça, porque senão as pessoas vão achar que você é isso, que você é aquilo, que você... Entenda, meu irmão, irmã, entenda, tenha paz no Senhor. Amém? Não adianta, é uma coisa que não adianta. Por isso que a palavra de Deus nos orienta. E eu nem vou ler o último verso. Se vocês lerem, vocês vão ficar chocados desse texto aí. O que ele descobriu quando o cara que escreveu o livro da meditação aqui, o que ele descobriu no final? Você vai ver depois. Amém? Então, às vezes as pessoas se cobram tanto que não conseguem corresponder a nada. Já tiveram essa percepção? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso agradar meu marido, agradar minha esposa, eu preciso agradar meu filho, e acaba não fazendo nada direito. E aí um dia você tem um infarto e percebe que você fez tudo para ser justo e não agradou você mesmo, de repente. Não descansou nem um pouquinho assim, ó. Amém? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Bom, o livro de Eclesiastes, capítulo 7, no verso 16, nos dá um salvo-conduto para que eu e você não tenhamos a necessidade de ser radicalmente justos com todo mundo. Amém? Entenda, nós já estamos terminando o slide da justiça. Entenda, isso não está dizendo que você deve ser desonesto. Isso não está dizendo que você deve ser injusto. Isso não está dizendo, principalmente, que você não deve ser ímpio. Amém? O que é ímpio? Aquele que pratica a impiedade, né? Não é isso. Está dizendo que às vezes nós nos cobramos demais naquilo que não é necessário, naquilo que não vai adiantar resolver. Existem coisas que são assim e acabou. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus fez torto, quem vai endireitar? Ninguém. Amém, igreja? Já tem resposta. É uma pergunta retórica no livro de Provérbios. Se Deus fez nascer torto, quem vai endireitar? Ninguém. Amém? Existem processos na nossa vida que nós vamos ter que aprender com a consequência. Amém? Não adianta querer ajustar, falar, vamos lá, mas vamos fazer o certo, vamos fazer o justo. Amém? Você quer ver uma coisa? Vou te contar uma história. Esses dias eu estava no mercado, na padaria. E aí nós chegamos ali no finalzinho da tarde. E aí quando eu cheguei lá na padaria, a moça, quantos pães, não sei o que. Eu falei, vou hipotetizar, vou falar um número maior para que ninguém saiba quantos pães a gente comprou. Mas vamos lá. Eu cheguei lá na padaria e falei assim, eu quero 20 pães. Aí a mocinha falou assim, nossa, você vai levar todos os meus pães? E tinha acabado de chegar um cara na fila, uma cara de cansaço, sabe? Né, filho? Um bolsa na costa, aquela barba para fazer, a cara de cansado, limpando o suor. Eu olhei para o lado e falei assim, Aí a mulher falou assim, você vai levar todos os pães? Eu falei, Aí eu virei pro cara. Pessoal, não é parábola não é historinha, é verdade. Eu virei para ele e falei assim, quantos pães você vai levar? Aí ele falou assim, vou levar uns 7, sabe? Eu falei assim, então. Aí eu falei para ela, então faz o seguinte, dá 7 para mim e dá os 7 dele. Aí a moça pegou um outro negócio de pão assim, falou, não precisa, moço, pode levar seus pães, tem
tem a quantidade dele. Vocês entendem isso? Será que alguém entendeu? Se eu fosse agir com justiça, qual que era a justiça? Eu cheguei primeiro, não é? O pão é meu e eu pedi os 20. Não interessa se o cara vai comer, se não vai, se ele ia levar para os filhos dele em casa, não interessa. O justo era eu levar o pão, porque eu pedi. Cheguei primeiro. Mas se eu quisesse agir com justiça demasiada, amém? Mas naquele momento, o que eu senti que era justiça era dividir a quantidade de pães com ele. E eu nunca vi o cara na minha vida. E ele até agradeceu. Vocês entendem isso, igreja do Senhor? Será que alguém agora entendeu o que diz o versículo? Entendeu agora, Victor? Não seja exageradamente justo. Sempre haja com bom senso naquilo que você viu que é necessário bom senso. Se você cobrar a justiça demais, olha só, eu podia ter ganhado o inimigo sem conhecer. Já pensou o cara chegar lá, ficou esperando na fila, aí sai o xarope lá com todos os pães olhando para a cara e todo mundo dando risada assim, ó, eu cheguei primeiro. Então, por hoje é só, pessoal, né? Você já pensou? E aí os caras me xingando, me amaldiçoando lá, falando assim, esse safado, não sei o quê. E aí se alguém fala assim, olha só, já pensou se alguém fala pro cara, eu conheço esse cara, ele é pastor lá naquela igreja ali, ó. Olha que coisa linda, irmão. O quê? Um pastor veio aqui, levou todos os pães e a gente ficou aqui esperando. Amém? Não, meu irmão. Às vezes você não exercer a justiça de forma demasiada vai gerar paz no seu coração e alegria. Amém? E se eu tivesse parado 2 minutinhos para conversar com aquele rapaz, eu tinha ganhado um amigo. Amém? Mas eu não parei, não. Mas a mocinha lá do balcão ficou feliz, né? Que eu ouvi ela falando para ela, hoje vai sair todos os pães, olha que maravilha. Aí eu não vi mais o que aconteceu. Amém? Mas faça isso em nome de Jesus, né? Se você dividir, vai te causar uma injustiça desse tamanho assim, poxa vida, mas eu tinha direito a X, mas divida. Amém? Exerça primeiro o amor e a compaixão. Mas tem pessoas que não merecem minha compaixão, pastor. Beleza, isso aí a pessoa se acerta com Deus, não é? Nós temos que fazer a nossa parte para não implodir por dentro, para não receber a paga das consequências das nossas atitudes. Porque é como Jesus falou, a mesma medida que você usar para medir, você também vai ser medido. Amém? Entenda, meu irmão, espiritualmente falando, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Espiritualmente, tá? Porque materialmente é impossível o homem semear somente aquilo que ele planta, ou colher aquilo que ele semeia. É praticamente impossível. Amém? A não ser que ele plante milho e cresça o pé de milho, né? Tá vendo como as regras da criação de Deus são perfeitas, né, cara? Mas as regras espirituais, elas são perfeitas, mas elas devem trabalhar conforme a medida de fé que está no seu coração, como está na carta aos Romanos. Amém? Cada um haja conforme a medida de fé que o Senhor te deu. A medida de fé te orienta. Ela faz você agir bem naquilo que é necessário, com bom senso naquilo que é necessário e com justiça naquilo que é necessário. Amém? Em nome de Jesus. Segundo ponto, saber. Porque o verso lá também diz assim, também não seja sábio exageradamente, porque senão você vai se destruir. Amém? Aí as pessoas falam assim, poxa vida, mas sabedoria, não tem um dito popular que diz assim, né? Sabedoria nunca é demais, né? Eu concordo plenamente. Quanto mais estudar, quanto mais buscar sabedoria, melhor. Amém? Mas o problema é quando a sabedoria começa a influenciar ou atravessar o campo, né, somente do conhecimento e começa a invadir o campo do bom senso e da lógica. Amém? Todo mundo está entendendo? Vamos lá. Primeiro ponto: não esperar a mesma medida de conhecimento das pessoas. Amém? Às vezes nós sofremos
porque nós achamos que tal pessoa deveria saber como agir, como proceder. E porque você faz assim, você espera que as pessoas ajam da mesma forma. É ou não é? Não é, irmão? Eu me lembro que uma vez um pastor falou para você que você não pode ser tão radical. Não pode ser injusto com as pessoas, né? Não pode cobrar tanto da pessoa se ela não tem o conhecimento. Né? Amém? Eu sempre nos discipulados que eu fazia com os irmãos, porque agora faz tempo que a gente não faz discipulado, mas eu sempre falava para os irmãos assim, eu nunca vou cobrar de você aquilo que eu não ensinei. Entendeu? Se algum dia eu já te ensinei alguma coisa, aí sim eu vou te cobrar, mas aquilo que eu não ensinei não tem como cobrar. Porque às vezes as pessoas vinham falar, a pastora Ivani é testemunha. Muitas vezes a gente foi cobrado de algumas coisas. Por que tal pessoa agiu de tal forma, não sei o que. Eu falei, mas a gente nunca ensinou. Né? Não é, filho? A gente nunca chegou lá e falou para a pessoa, não, isso não pode. Isso é a mesma coisa com os nossos filhos. Viu, Tiagão? A gente falando de filho um pouquinho antes. Como você vai cobrar uma coisa se você nunca sentou e ensinou? Né? Você que está com a filhinha crescendo lá, vai observando. Não adianta nada você falar para ela, por que você fez isso? Né? Aí o bebezinho vai olhar para a cara dele e vai falar, então, você entendeu a língua do bebezinho? Amém? Não, né? Amém? Então, por quê? Porque se nós não passamos o conhecimento, não transmitimos a informação, não adianta você esperar que ela vá corresponder. Amém? Quem espera demais a respeito do conhecimento, por exemplo, tem pessoas que eu estava falando uma vez com a pastora Ivani, né? Às vezes a gente que trabalha com a igreja e que envolve pessoas e não sei o que, você quer fazer uma coisa, você espera que a pessoa vá saber fazer, né? Ou quem trabalha com aquelas coisas que nem estão na parede ali, né? De repente acha que, poxa vida, por que fulano não fez, por que ciclano não... Sabe, meu irmão, nem todo mundo tem a mesma habilidade, o mesmo conhecimento que você, né? Está aqui o nosso irmão, o diácono Tiago, que ele é especialista em telhado com madeiramento, né? Eu mal sei empilhar uma madeira em cima da outra. Então você não pode chegar no cara e falar assim, por que sua casa é desse jeito? Como é que você não fez? Entenda, tem pessoas que são especialistas em algumas coisas e não adianta você se pressionar. Pressionar as pessoas não vai trazer conhecimento. Amém? O que vai trazer o conhecimento é instrução. São duas palavras extremamente diferentes: pressão e instrução. Amém? Instrua para sofrer menos. Amém? Instrua seus filhos para sofrer menos. Instrua seus obreiros para sofrer menos. Instrua os seus companheiros de célula para sofrer menos. Entendeu? Instrua, eu instruí, mas depois eu vou cobrar. Você viu? Foi o satamoita lá da TIM lá. Que negócio é esse de cair conexão? Amém? Se qualquer coisa que os irmãos falarem aí, manda lá nos grupos, já voltou e tal. Amém, pessoal? Vamos lá, porque vai ficar gravado, né? Não corta não, né? Eles precisam saber o quê? Amém? Complete a frase. Eles precisam saber o quê? Às vezes o que as pessoas precisam saber está aqui, ó. Aqui, melhor dizendo, né? Às vezes o que sua esposa, seu esposo precisa saber está aqui. Às vezes o que seus filhos, seus amigos, os membros da igreja, o pastor da sua igreja precisa saber para poder te ajudar, para poder ser mais eficiente, está aí na sua cabeça, no seu coração. Se você não trouxer, você vai se destruir. Amém? Vocês entenderam como é que funciona o versículo lá? Vamos lá. Eu preciso saber tudo mesmo? Não, né? Amém? Não há quem saiba tudo, como não há quem não saiba nada. Já disse o Aristóteles, né? Foi Aristóteles que disse? Não, até lembrei do cara. Amém? Nós nunca vamos saber tudo. Assim como também nosso conhecimento nunca vai ser raso demais que não possa orientar nada. Amém? Às vezes eu fico pensando assim, né? Tem pessoas que sabem
tanta coisa, né? No campo das ciências e tal, e da matemática, e não sei o quê. E o tiozinho que mal sabe assinar o nome lá, José da Silva, ainda escreve o D invertido, sabe? Tem essas coisas, cara. O S ao contrário. Amém? Esse cara sabe o tempo certo de colocar semente no chão. Esse não vai. Amém? Sabe como curar soluço de bebê. Tem gente que deixa a criança morrer porque não sabe curar um soluço, cara. Não é interessante isso? Amém, igreja? Vocês estão entendendo? É isso que esse versículo quer dizer. Eu acho que eu vou pegar essa live e vou mandar lá para os pastores do debate lá. Porque, outro dia o debate durou 1h30. Eles debatendo sobre esse versículo. O que esse versículo quer dizer? Como assim a Bíblia te diz, se você for justo demais, você vai se destruir? Por causa disso. Por muita, ou você vai sofrer com a injustiça produzida com os outros, ou vai sofrer com a injustiça produzida em você. Ou você vai sofrer por a falta de informação dos outros, ou vai sofrer com a falta de conexão e informação com você. Amém? Vamos lá. Não se cobre tanto por respostas que você não tem. Amém? Irmãos, irmãs, eu acho que não tem coisa no mundo tão libertadora tanto quanto dizer para alguém assim: eu não sei. É tão gostoso falar eu não sei, né? Por que você não fez isso? Por que você não trabalha? Por que você não... Meu, eu não sei. Por que você não fez isso? Por que você não foi promovido em um trabalho? Porque eu não sabia fazer aquilo. Amém? Quantos entendem isso? Por que você não fez isso antes? Eu não sei. Porque eu não sabia. Amém? Quantos estão entendendo isso? Eu digo a você, tenha paz no seu coração em nome de Jesus. A Bíblia te dá um salvo-conduto para que você diga, eu não sei. A Bíblia te dá um salvo-conduto para que você diga para as pessoas assim, algumas respostas só vão vir de Deus, porque comigo você não vai ter nada. Amém? Pode perguntar, se eu vou saber já é outra coisa. Amém? Quantos estão entendendo isso, igreja do Senhor? Daí você fica, mas eu preciso dar respostas, eu preciso, você precisa nada, você precisa descansar no Senhor, precisa ter paz no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, descansa no Senhor. Amém? Ele é teu lugar seguro. É como diz o salmista, né? Guia-me mansamente para as águas tranquilas e refrigera minha alma, né? Amém, igreja do Senhor? Tem momentos que nós precisamos só que Deus nos guie às águas tranquilas. Ah, mas está acontecendo um monte de coisa lá na minha vida, na minha casa, com o meu coração, com a minha cabeça, não sei o que. Aí Deus fala assim, olha, faz o seguinte, eu vou te levar para ver o riacho. Eu vou te levar para deitar na grama. Quando você voltar lá, tudo que tinha que se resolver, já se resolveu. Ou se não resolveu, enfim, amém. Amém, igreja do Senhor? Tem hora que a gente não tem resposta e Deus nos dá essa garantia. Irmão, entenda uma coisa, não é porque você é crente que você tem sempre que dizer para alguém o que vai acontecer, se vai dar certo. Não, tem momento na minha vida e na sua que dá errado. Quantos estão entendendo isso, igreja? O próprio livro do Eclesiastes diz que tem dia que não tem pão na mesa do sábio. Tem dia que o mais veloz não vence a corrida. Não é? Então por que eu estou me afligindo? Por que você está se afligindo tanto? Descansa no Senhor. Ele é a resposta que nós não temos. Amém? Ele é a justiça que não foi produzida a mim. Eu tenho coisas na minha vida que eu fico pensando, meu pai, mas isso é muito injusto. E Deus lá do céu fala assim, meu filho, eu não queria fazer para você. O cara é imperfeito, a pessoa é imperfeita, deixa ele lá. Amém?
Aí você fala, mas Deus, é assim mesmo que a gente vai ficar? Ué, e aquela parte lá que o povo, quando eu era pentecostal, eu ouvia os louvores falando, não, porque teus inimigos vão ficar debaixo dos teus pés, não sei o quê. Eu falo, meu, que é isso? Quem foi que falou isso para você? Eu fico imaginando Jesus olhando para mim e falando assim, meu, mas quem foi que falou isso para você, rapaz? Eu nunca te disse isso. Amém, igreja do Senhor? Eu fico imaginando Jesus falando para mim assim, meu, mas eu nunca falei isso para você. Eu falei para você que eu ia ficar com você. Amém? Eu falei para você que seria teu pastor, eu ia te guiar. Amém? Eu ia pegar você lá, se você se desgarrasse do rebanho e se perdesse nos vales e no meio do mato, eu ia pegar você lá, tirar os carrapichos do seu pelo e tudo, ia da sua lã e ia ficar lá comigo. Amém? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amém? Essa é a palavra para você e para mim, igreja do Senhor. Quantos estão entendendo aí dentro de casa em nome de Jesus? Vamos lá, último versículo para a gente finalizar essa live de hoje. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém? Amém? Aí quando nós vemos Jesus dizendo assim, meu, peguem o meu jugo. O mundo foi injusto com Jesus? Foi. O mundo ofendeu Jesus? O mundo machucou Jesus? Seus parentes o traíram? Sim. Seus parentes o abandonaram? Sim. Né? Seus discípulos o traíram e abandonaram? Sim. O que mais? Né? Ele foi culpado por algo que ele não fez? Sim. Amém? Ele levou sobre si nossos pecados, que não eram dele, né? Eram nossos. Já antes que você produzisse pecado, ele levou sobre si os seus pecados, e por essas feridas causadas, a nossa alma é curada. Amém? E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, meu, aprendam comigo, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Você fala, meu Deus, mas como eu vou descansar em tudo isso? Porque aquilo que nos está reservado é infinitamente maior do que aquilo que nós passaremos ou passamos aqui na terra. Amém? Aquilo que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que aquilo que nós queríamos cobrar de alguém lá atrás. Vocês estão entendendo isso, igreja do Senhor? Então, em nome de Jesus, é como diz um louvor que eu gosto, que eu ouvi bastante em casa. A gente não toca ele aqui não, que fala assim, que tudo que ele oferece, ele é. Amém? Tudo que Jesus oferece é ele. Ele é. Amém? Então, se ele fala para você que você deve tomar o jugo e descansar nele de alguma forma, que você vai encontrar a paz para sua alma, faça isso então em nome de Jesus. Amém? Esquece aquela briga lá, esquece aquela discussão, e, né, aquele negócio de quem está certo, quem está errado. Esquece isso aí, meu. Amém? Em nome de Jesus, para você ter paz na sua vida, paz no teu coração, porque você está implodindo por dentro, a tua pressão não baixa, teu coração está acelerado, não está conseguindo dormir, está tendo crise de ansiedade, amém? Está tendo diarreia lá, meu, coisa feia, porque está nervoso. Amém, igreja do Senhor? E o Senhor está falando para você, tenha paz. Tenha paz. Tome meu jugo. Você vai encontrar descanso para sua alma. Amém? E como eu disse a vocês, não tem coisa mais gostosa do que falar para as pessoas, eu não sei. Mas não sei o quê. E como é que vai ser amanhã? Não sei. Eu só sei que é assim. Né? Por que você pode dizer isso? Porque é Ele quem tem a resposta. Amém? Ele que vai dar o descanso para as nossas almas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos encerrar? Todos juntos então? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. E já espero você para a live de amanhã, tá, igreja do Senhor? Hoje era para ser estudo e acabou não sendo, né? Amém? Acabou que o Senhor nos levou a outra coisa. Eu vou ler para você uma palavra antes de nós encerrarmos aí. Já reconectou, né? Já. Amém?
Recebe aí no teu coração a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas e restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Em nome de Jesus. É como eu ensinei uma vez para os irmãos no culto de ceia aqui na igreja. A tradução correta desse texto é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Amém? Essa é a palavra. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor dentro do seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Ele volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que tua casa transborde em alegria. Amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui novamente às 20h15 para iniciar a live. Deus te abençoe. Amém?